Hum. Olá, pessoal. Novamente estamos aqui juntos para falar de orçamento. Antes da gente começar, já toque o sininho, já salva, entra nos meus contatos aqui, me siga no Instagram, me siga no LinkedIn, me siga no Twitter. Vem comigo. Nós vamos aprender a fazer lucros, metas virarem lucros. Essa é a ideia. E seguindo aqui um pouquinho o que nós temos para fazer, a gente vai entrar um pouco aqui na questão do planejamento empresarial. Então, quando a gente fala de planejamento empresarial, eu estou falando o seguinte: planejar é decidir antecipadamente. E decidir antecipadamente é ter controle do próprio futuro. E controlar o próprio futuro, queridos, é garantir que as decisões aconteçam. Esse é o ponto. E que decisões são essas, professora, sua louca? Decisões estratégicas, decisões administrativas, decisões operacionais. Então, decisões estratégicas, ela está ligada a tudo aquilo que se refere às relações entre a empresa e o seu meio, né? O seu ecossistema. Estão mais especificamente relacionadas com a escolha do produto, do serviço, do mercado, de tudo aquilo que a empresa está colocada. Quando a gente fala de decisão administrativa, eu estou falando de alocação de recursos. Então, a estruturação dos recursos da empresa, como é que nós vamos melhorar o nosso desempenho, e as decisões operacionais que estão ligadas aí à obtenção dos indicadores, né? Então, eu quero saber, por exemplo, quais são os controles que eu tenho, qual é o indicador de market share, qual é o indicador financeiro que eu tenho. Então, a gente começa a avaliar isso aí. E quando a gente planeja, querido, tem várias vantagens no planejamento. Primeira coisa é que a gente tem aí as decisões antecipadas. Nada melhor do que decisão antecipada, porque a gente consegue coordenar as atividades, comprometer as pessoas, nos comprometer, transparência entre as áreas, melhora do entendimento mútuo, né? Definição das responsabilidades, destaques da eficiência. Isso vai exigir da gente uma autoanálise, uma avaliação do nosso progresso. Realmente, o planejamento, queridos, ele vai dar para a gente um norte. E é isso que a gente precisa. A nossa empresa é pequena, eu sei, é pequena, ou é média, ou é grande, mas nós precisamos pensar em planejamento. Quando a gente está apagando muito incêndio, é sinal que a gente não está planejando. Então, vamos gastar tempo com outras coisas, tá? Bom, o que vem a ser a vantagem de decisões antecipadas? Eu consigo pensar estrategicamente no que já aconteceu e, em cima do que já aconteceu, planejar o meu futuro. Eu consigo, por exemplo, observar como é que o meu mercado funciona, quanto que existe, né, de demanda para aquela ação, para aquele serviço. Eu começo a me planejar em termos pessoais, eu começo a expandir a minha rede de contatos, a minha rede de suprimentos, né? Porque mesmo que você preste serviço, estava falando da manicure, ela precisa ter aí o seu suprimento, os seus esmaltes, acetona, alguém que vá afiar o alicate dela. Então, a gente começa a ter uma expansão de redes de suprimentos e planejamento financeiro. Tem que fazer conta. Queridos, tem que gostar de fazer conta. Se não gosta de fazer conta, vai ser contado. Então, a gente tem que pensar o que a gente tem, o que a gente pode fazer, né? Uma outra coisa que a gente precisa avaliar, vantagem de coordenação das atividades. O que é isso? Quando a gente pensa em coordenar as atividades, eu começo a ter eficiência naquilo que eu faço. Eu começo a ter eficiência de suprimentos, de estoque, eficiência das pessoas, eficiência de tudo quando eu coordeno as atividades. Eu começo a otimizar o meu tempo. Então, eu começo pensando, né? Vou trazer mais pessoas para trabalhar comigo. Eu quero escalar o meu horário com o horário dela, alternar para que sempre tenha pessoas na hora do almoço. Estou dando exemplos bem
bem básicos para que vocês compreendam, né? Que é importante a gente coordenar as atividades. E quando a gente coordena as atividades, a gente começa a trazer comprometimento das pessoas. As pessoas começam a perceber benefício nesse comprometimento em relação a tudo isso que eu já falei, né? Como, por exemplo, o crescimento de um volume de vendas tem que estar proposto e aceito por todo mundo. Por quê? Aumento de vendas significa que eu terei mais pessoas vendendo, logo eu terei que ter mais pessoas produzindo. Senão não adianta eu vender e não entregar. Faz sentido? Isso vai gerando comprometimento das pessoas, né? E quando a gente trabalha com esse sistema de planejamento, a gente traz essa dimensão de comprometimento. Muitas vezes eu participei de reuniões em que o diretor comercial chegou com uma nova proposta que só veio do cérebro dele, de aumento nas vendas em tantos por cento. E normalmente vem com aquelas coisas assim na metade do mês, em que o esforço de vendas realmente é muito maior do que aquilo que, né, que se pode entregar ou se pode produzir. Então a gente precisa trabalhar com isso, trazendo aí transparência entre as áreas, tanto as áreas, né, que vão produzir, ou que vão vender, ou que vão administrar, as pessoas que atuam, toda a cadeia, né? Precisa pensar em transparência, porque tudo aquilo que está transparente, você traz mais comprometimento, você tem uma melhora do entendimento entre as pessoas. E quanto melhor a comunicação, mais assertiva é essa comunicação e mais assertivo é o nosso negócio. Faz sentido? Então, a gente precisa melhorar esse relacionamento e definir as responsabilidades para cada área ou para cada pessoa. Professora, aqui na minha empresa sou eu, minha esposa e meu filho, então precisa estar claro quais são as funções de cada um, o que cada um vai fazer. Óbvio que numa empresa familiar a gente percebe todo mundo fazendo tudo, né? Porque são poucas pessoas, mas a comunicação, nesse caso, precisa ser muito melhor. Se a comunicação não for muito melhor, você terá dificuldade de entrega, né? E quando a gente fala de eficiência, a gente só consegue medir, a gente só consegue saber se é eficiente ou não aquilo que a gente consegue medir. Por isso da importância de vocês terem aí mapeado tudo aquilo que vocês planejam, tudo aquilo que vocês orçam. Porque quando você tem isso muito claro, você começa a ter redução ou minimização do desperdício. E, queridos, desperdício é o ó, hein? É o ó, retrabalho. Isso é o ó do Borogodó. E a gente precisa ter aí essa autoanálise, avaliando realmente de que maneira que nós estamos, será que a gente está cumprindo a meta? Quão distante nós estamos daquela meta? Qual é a nossa capacidade real? Qual o que eu preciso fazer para superar as minhas metas? Quais são as deficiências percebidas que a gente consegue relacionar com o nosso perfil profissional, com a empresa como um todo? Será que é falta de equipamento? Será que é falta de treinamento? Será que é falta de uma instalação adequada? Será que é falta de software? Aprender a lidar com Excel? Será que é? O que é? Será que a área comercial ela precisa? O que ela precisa fazer? Será que ela precisa definir a região que ela vai atender? Será que a gente precisa colocar pessoas para falar mais? O que a gente precisa fazer? Tudo isso precisa ser avaliado e avaliar acompanhando o tempo todo esse desempenho. Bom, por melhor que seja o planejamento, sempre há algumas limitações. Primeira limitação que nós temos, e a gente precisa entender isso muito claramente, é que tudo aquilo que eu faço de previsão e de planejamento, ele se baseia em estimativas. E às vezes as nossas estimativas acontecem e pode acontecer um vendaval que muda isso. Então, isso é algo que a gente tem que considerar como um risco. Ou pior, eu posso também ter feito estimativas erradas. Isso é um problema também.
eu tenho que me adaptar às circunstâncias momentâneas. Então, às vezes eu quero planejar, mas eu tenho tanta. Eu estou chutando para o gol, eu estou defendendo o gol, eu estou fazendo. Eu estou jogando em todas as, né? Em todas as áreas, e você não consegue fazer tudo bem feito quando você faz isso. A execução não é automática e o plano não deve tomar o lugar da administração. Você precisa estar o tempo todo controlando e o tempo todo antenado, tá? Quando a gente se baseia em estimativa, é importante você observar com muito cuidado qual é o movimento da sua clientela. O que eles estão buscando? Você precisa estar mais sensível a isso, observando os cenários econômicos, o cenário político, a taxa de juros, o nível de aceitação aí das pessoas, dos sindicatos, de toda a estrutura. E é interessante, né? Porque no nosso caso, quando a gente fala de serviço, a gente fala também de conversão de crédito. Isso é um número importante para a gente ter. Por quê? Porque não é só a taxa de juros. A gente sabe que, apesar da Selic estar 13,75, os bancos estão cobrando muito acima disso. Você pega aí a taxa de juros de banco, deve estar quanto? Dá 10%? Deixa eu ver. Se for fazer com 10%, hein? 12YX, está em torno de 213% ao ano, enquanto a 13,75% a Selic. Mas por que os bancos cobram tão caro? O que acontece que está tão caro? Não, mas eu consigo uma taxa de 4%, de 3,5%, de 1,8%. Vamos lá, 1,8% é crédito consignado. Vamos lá, 1,8%, 100 dividido 1 mais, 12, 1 menos. Queridos, já não é os 13,75%, estou falando de 23,87% ao ano, né? Então, para você ver como os juros são altos, você tomar dinheiro no mercado é caro, e é caro por conta da nossa grande inadimplência. Então, a gente tem aí uma dificuldade grande de conversão de crédito. Eu acho que o Brasil aí está num dos piores rankings aí de conversão de crédito. Só para vocês terem uma ideia, a conversão de crédito americana, para cada R$ 100 que o banco empresta, volta 81. Eu acho que do Brasil, se não me falha a memória, volta 18. Então, isso cria aí uma série de problemas estruturais. Então, são limitações que a gente tem que levar em consideração. Além disso, a gente tem que levar em consideração esse mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo, né? Que mexe com as pessoas, mexe com tudo, e isso também é uma limitação que a gente tem que considerar. A gente tem que estar adaptado às circunstâncias, necessidade de revisões periódicas do seu orçamento, do seu planejamento, mudanças no período de revisão diante de tanta volatilidade no ambiente macroeconômico. E quando a gente pensa em execução, não adianta você ligar no automático, não dá certo. O que não dá certo? Você achar que pelo fato de você planejar vai acontecer. A gente se coloca muito na nossa zona de conforto e a gente acha que as coisas vão vir até nós, e não é assim que funciona. Então, a gente tem que conhecer e entender bem esse plano, saber como atingir essas metas de maneira concreta, colocar data nessa meta, colocar o que você precisa fazer, voltando lá na manicure que eu falei, lá na primeira live, já vou colocar o link aqui para vocês assistirem a primeira live de orçamento, que eu falei sobre a manicure, como fazer aí dinheiro em 6 meses. Eu falei estipulando 100 mil em 6 meses, chegamos à conclusão de que uma manicure, se ela ficar sozinha, ela vai chegar no máximo aí a 50 mil em 6 meses. Vai dar uma média aí de 2.400 por semana, 2.400 por semana, 4, vai dar 9.600 por mês, sozinha. E sem fazer unha chique, fazendo mão e pé só, entende? Então, a gente tem que avaliar tudo aquilo que a gente precisa pensar. O plano, ele não deve tomar o lugar de você enquanto gestor. Você tem que avaliar tudo que você faz, você precisa estar o tempo todo avaliando, revisando, avaliando, revisando, avaliando, revisando, senão o negócio não vai para frente. E
a gente precisa alimentar esse planejamento. Alimentar pelo menos semanalmente. Cumpre, cumpre, cumpre durante a semana, fecha a semana. Nem que seja no início da outra semana você fazer uma avaliação do que você fez. A gente precisa estimar sempre dentro de um horizonte de tempo de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, né? E aí, queridos, a gente precisa avaliar também o seguinte, quando a gente fala de cenário, a gente precisa levar em consideração o cenário político. Será que o cenário político pode afetar os nossos negócios favoravelmente ou não? Será que o cenário econômico pode trazer consequências favoráveis para o seu negócio ou desfavoráveis? Quais são os ciclos do seu negócio? Quais são as tecnologias que estão acontecendo para o seu negócio? Você tem que levar em consideração isso. Qual é o cenário social? Para qual a tendência esperada? Quais são os tipos de tendência dos movimentos sociais que podem trazer impactos no seu negócio? E esses impactos são preponderantemente favoráveis ou desfavoráveis? O que vocês acham? Qual é o cenário legal? Ou seja, legal não é de legal, mas de legalidade. As mudanças legais em vigor estão em perspectivas, elas afetam ou não o seu negócio? Você precisa colocar tudo isso na ponta do lápis. Qual é o cenário fiscal? Ai, professora, eu não pago um imposto. Então, eu sou MEI, então, já começou a ficar diferente do não pago imposto, de trabalhar na informalidade e de ter uma MEI, já vislumbrando ali um simples, já vislumbrando um crescimento. Por quê? Porque se você não contribui para o seu, né, para a sociedade com a questão tributária, você não consegue sequer sair daqui quando você fizer dinheiro. Você não tem como comprovar renda. Então, você precisa ter muito atenado essa questão da tributação e das alterações com relação a isso. Você precisa dar um tempinho, se você não conhece, consultar um contador, entrar na Receita Federal, dar uma olhada. Ai, professora, sua louca é chato, sim, mas para ficar milionário não é assim, né, queridos? Desce duas de calabresa e uma de mussarela. Deixar minha empresa saudável também não é assim, desce, né? Não é, a gente precisa conhecer, se dedicar, estudar. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração, a ecologia. Você sabe que quando eu falo muito do ISD, eu vou falar do risco financeiro. Eu sei do risco econômico, né? Eu sei que é a questão social, a questão ambiental e a questão econômica. Nós temos muito ouvido falar da questão social e da questão ambiental. Eu vou falar da questão econômica. Os efeitos climáticos têm pelo menos 5 grandes riscos econômicos para a humanidade. E se você quiser, depois me manda professora, me manda aquele artigo, mando para você o artigo do Cisne Verde, que a gente fala, na verdade, eu fiz um artigo baseado num paper escrito por banqueiros suíços, falando sobre esses riscos inerentes do efeito climático. Então, a gente tem que levar em consideração isso também. Levar em consideração a nossa concorrência, quais são os movimentos esperados, né, por eles, o que eles podem pensar na nossa empresa ou deixar a nossa empresa numa situação vulnerável. Como são os nossos fornecedores, os nossos parceiros? Eles estão preparados para dar suporte no nosso negócio? Não. Eles estão preparados aí? Eles têm uma cadeia de valor parecida com a nossa? Ai, professora, por que você está falando isso? Ai, queridos, a gente conhece grandes empresas que ficaram aí numa situação muito delicada por conta de fornecedor. Nós tivemos aí o caso da Nike, lembram do caso da Nike? Que ela foi aí, a empresa, uma das empresas que forneciam tênis para ela, eles usavam mão de obra infantil, e ela não sabia. Então, a gente não pode alegar desconhecimento, a gente tem que mapear o nosso fornecedor, a gente tem que saber a procedência desse material. Não, ai, professora! Então, queridos, a gente tem que sair dessa bolha, pensar grande sendo pequeno, pensar grande sendo pequeno. E avaliar o cenário demográfico. Será que o crescimento demográfico é um fator importante para o nosso negócio?
Qual é o tipo de tendência esperada? Será que as pessoas estão consumindo da mesma forma que consumiam há 10 anos, há 5 anos? O negócio está tão rápido. Hoje a gente pensa e o celular começa a trazer, né? Você começa a pensar e o negócio começa a trazer, né? O Google está te ouvindo o tempo todo aí, e aí você, né? A gente precisa ter. Então, quando a gente fala do planejamento estratégico, são todas essas questões de alinhamento estratégico. Então, em algumas empresas, um sistema muito deficiente de planejamento de curtíssimo prazo é tudo que a empresa tem. Só pensar no curtíssimo prazo. O que é na próxima semana, no próximo mês, ou até no ano? E não, a gente tem que pensar que o planejamento estratégico tem que estar acompanhado de um orçamento anual, tem que estar acompanhado de um controle orçamentário e tem que estar acompanhado de algo de longo prazo. A gente precisa pensar em longo prazo. Quando a gente pensa numa visão imediatista, que procura resultados sempre no curto prazo, a probabilidade da gente tomar uma decisão que venha a afetar outras pessoas é muito grande. Porque, às vezes, num curto prazo, aquela decisão é boa para a sua empresa, mas, primeiro, no longo prazo ela não se sustenta, você pode morrer, você pode matar as pessoas que estão andando com você. Então, é importante a gente aprender. Por exemplo, tem tantos casos aí para a gente avaliar que decisões de curto prazo podem impactar no longo prazo. Nós tivemos aí a Vale do Rio Doce, nós tivemos ali a Mariana, Brumadinho, não é? Então, a gente tem que avaliar com muito cuidado. Tivemos agora caso recente das Americanas, estamos acompanhando, você vê, tudo bem que isso é um caso nevrálgico, a gente já sabe que o sistema, a área de varejo, ela é complicada, e tem outras empresas que estão, né, passando por isso também, mas a gente precisa estar antenado em tudo isso quando a gente planeja, tá? Uma outra coisa que a gente precisa avaliar, que quando você fala de instrumentos de planejamento empresarial, a gente não pode pensar de maneira isolada, não pode pensar em forma de silo. Se a gente não tiver um pensamento integrado, o planejamento estratégico sozinho não vai garantir nada. Ele não garante a execução estratégica, o orçamento sozinho não garante que vai haver controle e que está se cumprindo o planejamento. Não adianta você só colocar as ferramentas se você não mudar o seu pensamento. Você precisa primeiro mudar o seu pensamento. Então, eu vou trabalhar com pensamento integrado, vou montar o meu planejamento estratégico, vou trabalhar com o meu orçamento empresarial, vou trabalhar com as pessoas para fazer um controle, vou trabalhar estratégia versus orçamentos, vou colocar metas desafiadoras, porém não loucas, vou colocar planos de ação estratégicos, previsões orçamentárias. Aí vem, eu tenho a estratégia, o aprendizado estratégico, tem várias ferramentas que você pode usar. Eu posso, inclusive, falar aqui numa das nossas aulas de Balance Scorecard, mas eu não quero falar difícil, indicadores de balanço, né? Metas desafiadoras, planos de ação estratégico, previsões atualizadas, pensar numa relação de causalidade, causa e efeito, trabalhar nesse orçamento, fazer uma avaliação da gestão, pensar nos capitais que eu vou utilizar, se é um capital natural, se é um capital de infraestrutura, se é um capital humano, se é um capital intelectual, se é um capital financeiro, se é um capital natural. Eu quero trabalhar e quais são os impactos que isso vai gerar lá na frente. Eu tenho que ter uma visão de longo prazo, eu tenho que ter uma visão de como a minha empresa vai gerar valor ao longo do tempo, senão eu não vou existir, entende? Eu vou continuar pequeno. E a minha ideia com vocês é que vocês virem o jogo, é que o orçamento ele deixa de ser exercido mecanicamente e passe a ser uma ferramenta de gestão integrativa. É isso que eu busco com vocês, que vocês comecem a avaliar as falhas de orçamento ou falhas estratégicas como momentos de aprendizado. Tem pesquisas feitas com empresas brasileiras sobre o nível de sucesso na implementação da estratégia.
90% das empresas falharam em razão das barreiras de visão, de pessoas, de recursos e de gestão. Se a gente for pegar esses dados, visão, só 5% do nível operacional compreende as estratégias. Ó, 5. De pessoas, só 25% do nível gerencial possui incentivos vinculados ao alcance da estratégia. Então, você não gera pessoas comprometidas. Recursos, 78% das empresas não vinculam o orçamento à estratégia. E se não está vinculado à estratégia, queridos, 32% das empresas possuem mecanismos de controle. É pouquíssimo. A gente está falando de coisas muito baixas. Por isso que a gente tem problema, entende? Por isso que a gente tem dificuldade de planejar, dificuldade de ter esse pensamento integrado, de pensar como um integrativo, trazer o orçamento, controle, sistema de informação gerencial, pensar no que foi realizado. Ai, professora, você está falando difícil, queridos. É o seguinte, não tem almoço grátis. O que você vai fazer para fazer receita, você tem que pensar em tudo que é preciso. Você tem que pensar se aquilo que você está fazendo para a receita diz respeito à sua essência. Você tem que pensar se aquilo que você está gerando de faturamento da sua empresa se mantém no curto, no médio e no longo prazo. Você tem que pensar se faz sentido, dali a um tempo, você continuar investindo nisso, ou se esse serviço que você está fazendo pode sucumbir agora com o chat GPT, por exemplo. Entende? A gente tem que avaliar, tem que fazer avaliações fora da caixa, urgente, urgente. Então, quando você fala de planejamento estratégico, eu falo missão e visão. Qual é o negócio da organização? Qual é a sua filosofia? Ah, eu sou da manicure. Qual é o seu negócio? É fazer unhas? Se você estiver fazendo unha, você é igual a todas as pessoas que fazem unha. É isso que você quer? Você só vai se diferenciar pelo preço. É isso. E pela qualidade da mão, né? Muito bem. Mas será que é só isso? Você tem que pensar em algo maior. Quais são os seus objetivos de longo prazo? Qual é o seu ambiente externo, o seu ambiente interno? Quais as estratégias que você vai adotar? O que você vai... Então, quando você fala de missão, eu estou falando por que você existe. Qual a sua contribuição para o ambiente? Essa missão, ela deve ser clara para você, ela deve ser clara para as pessoas que estão na sua empresa, ela deve ser simples, ela deve ser entendida por todos, ela deve ter vida útil de longo prazo, ela deve responder algumas questões. Vai lá, caneta e papel, vai lá. Quais produtos e serviços você oferece? Quais atividades você se propõe a desenvolver? Quem é o seu cliente? Qual é o mercado que ele atua? Qual é o benefício que você vai trazer aí para você e para as pessoas que acreditarem em você, né? Então, a gente tem que pensar nisso tudo. Quando você fala de visão, eu estou falando da consolidação das percepções que eu tenho sobre o futuro em um horizonte de longo prazo, à luz da missão. Então, a declaração de visão, onde a empresa quer chegar? Qual é a direção que ela pretende seguir? O que ela quer ser? O que estamos tentando fazer e nos tornar? Isso tem que ser muito coerente com aquilo que você colocou como missão. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos clássicos aí de missão. Da 3M, resolver problemas ainda não solucionados de forma inovadora. Mary Kay, dar oportunidades ilimitadas às mulheres, né? A Nike, experimentar a emoção da competição, vencer e derrotar competidores. Então, são exemplos clássicos aí. Divisão, a La Ford, democratizar o automóvel, 1900. A Sony, tornar-se a companhia mais conhecida por mudar a imagem negativa dos produtos japoneses. A Nike, visão clássica, derrotar a Adidas, né? Ai, queridos. Bom, então vocês têm que pensar com muito carinho no planejamento, porque sem planejamento, sem objetivos de longo prazo, vocês vão continuar sendo
pequenos. E sendo pequenos, vocês vão ter a barreira de limite de faturamento, de limite de projeção, de limite de tudo. Vamos trabalhar nisso com muito carinho, com muito cuidado, com muito amor, porque a partir daqui a gente começa a trilhar orçamento. Eu vou fazer uma aula com vocês de orçamento propriamente dito, explicando passo a passo como montar uma metodologia de receita, como montar uma metodologia de receita, como trabalhar os custos de produção, os custos de despesas operacionais, os investimentos, e trabalhar isso ao longo prazo. O que vocês acharam, queridos? Vocês curtiram? É isso! Então, meus anjos, olha, beijocas ultra mega blasters carinhosas para vocês da tia Jana. Quero que vocês fiquem comigo. Assina meu canal, compartilha esse vídeo com as pessoas que você acredita que precisam conhecer sobre orçamento, sobre controle, sobre planejamento. Vem comigo. Vamos transformar metas. Vamos transformar metas em números. Que tal? Você topa?